pessoal, meu nome é Denise, criadora do Criarte Brinque, e hoje nós vamos falar o último tema de consciência fonêmica. Primeiro de tudo, nós vamos entender o que é fonema, grafema e fonema. Antes de tudo, há algumas dúvidas em relação à estimulação da consciência fonológica e ficam presas às tarefas escritas. Então, algumas pessoas, elas têm dúvidas sobre a consciência fonológica, como aplicar, se é eficiente, e aí, como trabalhar isso? E aí, algumas pessoas ficam presas nas tarefas escritas, porque ainda as escolas estão presas a tarefas escritas. Tudo que é feito no papel, folhinha. Mas a consciência fonológica é feito oralmente. Antes de iniciar a leitura escrita, nós temos que trabalhar a percepção dos sons. Então, temos que trabalhar os sons primeiro, a articularidade, a audição, para depois iniciar a leitura escrita. O que o professor deve trabalhar primeiro? Então, há algumas dúvidas do que se deve trabalhar primeiro com a consciência fonológica. A primeira coisa que se deve trabalhar é a análise dos sons em fonemas e depois a aprendizagem do código da escrita. Ou seja, primeiro você trabalha os sons, depois você começa a trabalhar a escrita das palavras. Primeiramente, a criança precisa manipular de modo consciente esses fonemas, os sons. Quanto melhor ela manipular e compreender a composição sonora da nossa fala, mais rápido ela vai aprender a ler e escrever. Mas, ao mesmo tempo, quando chega ao nível do fonema, essa criança já pode ser estimulada a fazer relação entre o fonema com o grafema. O que seria? Porém, o fonema ele vem antes do grafema, que seria, vem primeiro o som, depois a escrita dele. E se não for trabalhado corretamente, pode atrapalhar o desenvolvimento dela. Primeiramente, o professor deve trabalhar a análise dos sons nos fonemas e depois a aprendizagem do código da escrita, como havia falado anteriormente. Primeiramente, a criança precisa manipular de modo consciente esses fonemas, que são os sons. Quanto mais ela manipular e compreender a composição sonora da nossa fala, ela vai aprender mais rápido a ler e escrever. E, ao mesmo tempo, quando chegar ao nível fonêmico, essa criança já pode ser estimulada a fazer relação do fonema com o grafema. O que seria isso? Fazer a relação som e letra. Por quê? Porque o fonema vem antes do grafema. Se o grafema vier antes, pode atrapalhar o desenvolvimento da aprendizagem. Então, antes deve ser preparado o som, a articulação, depois o escrito dessas letras. Um exemplo típico é quando uma criança conhece todas as letras do alfabeto e ela não escreve. Por que isso acontece? Porque ela não entende o que essas letras representam. A mesma coisa em relação a de uma criança que conhece todos os números, mas quando esses numerais estão inseridos dentro de um contexto onde exige dela extrair o valor numérico, essa criança não sabe. É o que diz respeito às mesmas coisas com as letras relacionadas às palavras. As crianças, na maioria das vezes, sabem identificar as letras, porém, elas não sabem o que as letras representam. Então, isso quer dizer assim, dar o nome às letras e não trabalhar o som delas. Então, elas não conseguem identificar a parte sonora, pode causar um atraso. Então, o que deve fazer? Desconstruir tudo isso e construir um caminho bem desafiador. Quando se ensina ao contrário, quando ela consegue perceber os sons, indicar para ela o que representa esse som, o valor sonoro desse código escrito fica muito mais fácil desenvolver nessa estrutura da leitura escrita. Então, antes de mais nada, se ela praticar o som antes, ela consegue identificar melhor e escrever e ler melhor. Então, quando a criança chega na parte do fonema, entende-se que o grafema e o fonema, eles estão interligados, mas um não pode ser trabalhado isoladamente, porque não traz benefício só trabalhar as letras ou só trabalhar os sons. As duas coisas devem estar interligadas e serem trabalhadas juntas, mas antes disso, deve-se trabalhar primeiro, inicialmente, o som para que a criança reflita, para que ela consiga refletir sobre o som e depois apresentar a escrita e depois caminharem juntas, porque ela tem que entender
que a nossa fala tem unidades ainda menores, que são os fonemas. Então, o que é fonema? É a capacidade de segmentar oralmente do maior para o menor. Das palavras eu tenho as sílabas, tenho as rimas e os fonemas. Então, é a menor da nossa fala, é a sílaba, que dá para perceber. Mas para que a criança perceba a existência de sons que compõem esta sílaba, faz necessário perceber esses sons menores para o desenvolvimento da escrita. Para escrever e para ler, a criança precisa entender que dentro desta fala silábica existem sons que podem ser com 2 sons, 3 ou mais sons que compõem uma sílaba. Essa percepção dos sons, dos fonemas que compõem essa sílaba é o que vai conduzir a criança à alfabetização até a percepção de sílabas. Perceber as estruturas internas das sílabas depende do desenvolvimento da consciência fonêmica, consciência das unidades mínimas do sistema fonológico. A fonetização dessa escrita desenvolve essa sensibilidade. Ter consciência fonêmica é ter a percepção de todos os sons que interagem à estrutura de uma sílaba, ter consciência das unidades menores. Então, quando eu falo Ba, eu entendo um pedacinho, mas preciso entender além disso, entender além do Ba que está escrito ou que está falado, que é composto por 2 sons. Quando a criança percebe esses sons das sílabas, ela já começa a desenvolver uma sensibilidade. Quando essa sensibilidade começa a desenvolver, ela vai refinando cada vez mais a sua percepção auditiva e vai conseguindo escrever e a ler. Então, como fazer para chegar da sílaba ao fonema? Primeiro, mostrar a segmentação das palavras em sílabas. Você pega uma palavra e segmenta. Por exemplo, a palavra girafa. Você dá a palavra e faz com que ela segmenta, girafa. E depois de apresentar essa composição sonora interna, o próximo passo para desenvolver as demais etapas da consciência fonológica é o nível fonêmico, que é muito mais abrangente, muito mais complexo. Aí você vai segmentar o som de cada letra dessa palavra. Precisamos entender que não é com a mesma facilidade que ensina as rimas e as sílabas, porque a pauta está toda na sonoridade da fala. Às vezes você fala uma palavra que compõe 3 sons, então isso é treino, e aí ela vai tendo uma sensibilidade, um refinamento e uma consciência desses sons ao falar. O que é importante saber? Que são as menores unidades da língua, ou seja, da nossa língua, que a nossa língua é complexa, é alfabética, apresenta som que eu leio e escrevo representando a nossa unidade menor, que seria o fonema. Não são pronunciadas isoladamente, não são audíveis, é abstrato, a consciência fonêmica não se desenvolve espontaneamente. O que é importante saber? Que os fonemas são as menores unidades da nossa língua, eles não são pronunciados isoladamente, são em sílabas, então não são audíveis, não dá para escutar, é abstrato demais. A consciência fonológica não se desenvolve isoladamente, deve ser ensinado. É necessário um ensino explícito do grafema e fonema, no concreto, e a sensibilidade do fonema conduzirá à compreensão do sistema da escrita alfabética. Então, para nós vermos, ela é bem mais complexa que as outras habilidades da consciência fonológica. Então, você tem que ter em mente que para ensinar o nível fonêmico, eles são as menores partes, é uma língua complexa, alfabética, não audível, é abstrato demais. Consciência fonológica deve ser ensinada de uma forma explícita com grafema e fonema para a criança ter uma visão, para a criança compreender o sistema. E a hora que ela aprender a lidar com sons, com o sistema, com o nível fonêmico, é onde que ela conduzirá a compreensão do sistema de escrita alfabética. O que eu preciso saber? Descobrir que as palavras contêm fonemas. O que a criança precisa descobrir? Que as palavras contêm unidades ainda menores, que são fonemas.
Compreender que as palavras são compostas por uma sequência de fonemas, quer dizer que ela tem uma sequência e dessa sequência tem uma compreensão de uma palavra, significa algo. Perceber que os fonemas têm identidades separadas. Perceber que essa identidade é mais fácil de identificar ao direcionar a atenção para a pronúncia delas. Então, o fonema cada um tem a sua própria identidade. Essa identidade é mais fácil de ser identificada quando você direciona com a pronúncia, com uma forma da articulação do falar. Então, a consciência fonêmica entende-se como uma segmentação e manipulação, comportamento metalinguístico, mas também pode ser entendida como uma identificação dos fonemas. Perceber quais são os fonemas de dentro de uma palavra composta, perceber esses sons, identificar e perceber o som que se repete em diferentes partes, o que se refere ao mesmo grafema, por exemplo, mola, macaco, mala, qual o som que se repete nessas palavras que foram ditas. E assim você vai trabalhando de forma oralmente para que a criança consiga perceber o som dos fonemas, para que avance na parte da escrita. Atividades. Então você apresenta uma palavra para a criança e manipule os sons individualmente. Comece pelas vogais e apresente palavras curtas, depois vai aumentando conforme o progresso da criança. Vamos ter um exemplo. Peça para que a criança repita o som de cada letra individualmente da palavra bala. Agora, peça para que ela diga outras palavras que comecem com essas letras. Bota, bolo, bacia e assim sucessivamente. Então você vai brincar com a criança oralmente com essas questões, ensinando como é o som dentro de uma palavra. Por exemplo, bala. Como que faz o som? P, A, A. E aí você pode falar como que começa, quais são outras palavras que começam com a letra B. Então ela vai falar assim, bota, bolo, bacia, belo. Então assim você vai fazendo com que a criança aprimore e refina de uma forma lúdica, oralmente ou utilizando articulação, para que ela aprenda o nível fonêmico. Então, quais são as habilidades da consciência fonêmica? Tem a síntese e análise, que é juntar e separar. Tem a manipulação, tirar, colocar e trocar. E a transposição, inversão de fonemas. Vamos para essas atividades. Por exemplo, a primeira coisa que você pode fazer são atividades práticas, antes de dar o escrito para a criança. Segmentação de fonema. Diga os sons da palavra que você ouviu, luva. Qual é o som do meio da palavra? Então você vai manipular o som do fonema, por exemplo, luva, L, U, F, A. Qual é o som do meio? F. Então aí você vai fazendo com que a criança pense nos sons de uma forma lúdica. E você pode falar também, se você tirar o L, que palavra que forma ou que som sobram? Correspondência de fonemas, ouça as palavras cabra e gato. Eles iniciam com o mesmo som? Você entendeu? Faz com que a criança comece a pensar, a trabalhar o sistema auditivo para que ela comece a ter refinamento nos sons, compreender os sons, para que depois ela comece a escrever esses sons. Contagem de fonemas, quantos sons tem na palavra fácil? Substituição de fonemas, altere o L na lua. Não, substituição de fonema, altere o L na lua para os. Qual a nova palavra que se formou? Faz com que a criança pense, mas tudo no concreto. Misturar também os fonemas. Qual o som que faz quando os sons se misturam? O que dá? Então fazer uma forma lúdica para crianças, nem que for na brincadeira, para elas representarem, para elas terem um refinamento. Então, tem um artigo publicado que eu traduzi no Google, que é o papel da consciência fonológica do conhecimento de sons das letras no desenvolvimento da leitura de crianças com deficiência intelectual. Quer dizer que está favorecendo um trabalho de consciência para o desenvolvimento da criança beneficamente entre 6 a 8 anos de idade. Então, como é importante a consciência fonológica para se trabalhar, os benefícios que traz. Então,
Cada etapa se trabalha a consciência fonológica. Então, nós temos a idade e a habilidade que se deve ser trabalhar. Por exemplo, a rima, exemplo, pato, mato, rato, gato. Você pode trabalhar com 2, 3 anos com poesias infantis, jogos de dedos, canções. De 3 a 5 anos, cruza palavras com rimas. 4 a 5 anos, produz palavras com rimas. A literação, bolacha, bolo, boneca, bola. De 3 a 5 anos, reconhece palavras com sons iniciais em comum. Com 5 ou 7 anos, produz palavras com sons iniciais em comum. Tem a mistura de 3 a 5 anos, que combina sequências de sílabas isoladas para produzir palavras. 5 a 7 anos, combina sequências de sons isoladas para produzir palavras. E tem a segmentação, que seria de 3 a 4 anos, que conta o número de sílabas nas palavras. 4 a 5 anos, identifica sons iniciais das palavras. E 5 a 6 anos, isola e pronuncia sons iniciais, mediais e finais em palavras com 3 fonemas, consoante, vogal e consoante. E o próximo são atividades, que é praticando o som inicial da letra. Você recorta letras e a criança vai colocando com o som inicial. E nessa atividade, praticando o som inicial da letra, pinte que tenha o som V. A criança só vai pintar as figuras que começam com o som V. Então, são atividades simples, que trabalha a consciência, o pensar, o som. Então, vai estar no link abaixo aqui. Outra atividade seria potes também com letras vogais ou consoantes, que você pode disponibilizar figuras e a criança com a letra inicial encaixar. Por exemplo, bolo, aonde vai, pato. E também é bom para quem tem problemas assim que confunde o B com P, D com T. São atividades ótimas para trabalhar com as crianças. E por enquanto, até a próxima com mais conteúdo. Se inscreva no canal, dê o like, ajuda o canal a crescer para ter mais atividades e mais conteúdos.